Olá, seja bem-vindo a mais um programa CRCRJ Entrevista. O entrevistado de hoje é o analista tributário Alexandre Moreira. Ele é chefe da equipe de parcelamento da Delegacia da Receita Federal Rio de Janeiro 1 e vai tirar dúvidas sobre o PERT, o Programa de Regularização Tributária. Seja bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, Gabriela. Vamos tentar esclarecer as dúvidas desse programa especial de regularização tributária, que é um tanto quanto complexo desde o seu nascimento até agora as fases finais que estão por vir ainda. É verdade. O PERT ele abrange os débitos de natureza tributária e não tributária vencidos até 30 de abril de 2017, inclusive aqueles contidos em parcelamentos anteriores, né? E os benefícios são muitos: redução de multas e juros, prazo de até 180 meses para pagamento da dívida e possibilidade de usar créditos diversos para quitá-la parcialmente. Mas a verdade é que, como você disse, Alexandre, está gerando muitas dúvidas mesmo, tanto no contribuinte quanto nos profissionais da contabilidade. Mas você com certeza vai conseguir esclarecê-las. Vamos lá, vamos tentar. Eu queria começar te perguntando como é que foi a adesão das empresas ao PERT, que você falasse um pouquinho como foi esse momento. Bem, o PERT, desde a sua, vamos dizer assim, do seu nascimento, lá com o MP 783 de 2017, ele foi um tanto quanto confuso, porque havia uma época de intensa negociação entre a Fazenda Pública e o Congresso Nacional. Nesse sentido, nesse primeiro momento, com essa primeira edição dessa medida provisória, não atendendo às expectativas que no qual a Câmara dos Deputados e o Senado Federal esperavam, essa MP ela foi reeditada diversas vezes até que se conseguisse o texto final com a aprovação da Lei 13.496 de 2017 no final do ano. Bom, tendo a aprovação dessa lei, na realidade as adesões para o PERT já tinham começado lá em agosto com a edição da medida provisória. Houve algumas modificações nesse sentido, mas mesmo assim houve uma grande quantidade de adesões pelos contribuintes. Em nível nacional, nós temos em torno de 283 mil adesões, Gabriela. E aqui, na minha delegacia, aqui no Rio de Janeiro 1, tá? Não podemos contar ainda com a Delegacia 2, com a DEMAC, e que compõe aqui as delegacias no município do Rio de Janeiro. São em torno de 7.300 adesões. Então, eu acredito que, diante desses números de adesões, tenha atendido plenamente a intenção do governo federal em dar essa possibilidade aos contribuintes de quitar os seus créditos tributários com os benefícios previstos no Programa Especial de Regularização Tributária. E quais são as principais orientações para que as empresas tenham uma consolidação sem problemas? Esse é um outro aspecto de extrema relevância. Diferentemente do que aconteceu com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que no momento da adesão o próprio contribuinte já conseguia fazer a sua consolidação, nós, da Administração Tributária da Receita Federal, mantivemos o padrão de 2 momentos para alcançar o deferimento destes tipos de parcelamentos especiais. Ou seja, temos a fase da adesão, que foi aquilo que aconteceu no final do ano passado, ou seja, até 14 de novembro, e ainda está por vir, no segundo semestre de 2018, a efetiva consolidação desse parcelamento. Ou seja, o que significa essa consolidação? O contribuinte ele vai até a internet, fazer um encontro de contas daquilo que ele vai oferecer ao parcelamento, ou seja, selecionar os débitos, e coincidir com os valores arrecadados a título da antecipação, que é o famoso pedágio, que foi pago lá em 2017, e as prestações agora durante o ano de 2018. Isso ainda vai ser regulamentado. Esse ato regulamentador ele costuma sair em torno de 45, 60 dias antes da efetiva etapa de consolidação, e como eu disse anteriormente, a previsão é que isso ocorra agora já no segundo semestre de 2018. E Alexandre, quais são as variáveis que podem causar a exclusão ou cancelamento do contribuinte ao PERT? Bem, a exclusão efetivamente ela só se dará após a etapa da consolidação. E o cancelamento ele já pode ser feito agora, neste momento, nessa etapa anterior à consolidação. Porque há uma previsão na própria Instrução Normativa número 1711 de 2017, lá no parágrafo 8º do artigo 4º, que diz que o contribuinte, mesmo sem ele ter consolidado o parcelamento, ou seja, sem a segunda etapa que ainda está por vir, se ele não mantiver regular o recolhimento dos tributos correntes, o que nós chamamos de tributos correntes, aqueles vencidos
após 30/4/2017. E as parcelas, efetivamente, do parcelamento, essa adesão ela pode ser cancelada. E quando nós falamos em exclusão, efetiva exclusão, que dá direito a instaurar o litígio administrativo contra a exclusão, com todas aquelas hipóteses constantes, lá no artigo 14 da IN 1711, que são 7 hipóteses de exclusão, aí sim, isso só depois da fase da consolidação. Na realidade, agora, com relação ao esse período pré-consolidação, nós, enquanto administração tributária, fizemos um esforço para conseguir cobrar dos contribuintes esse monte no qual seriam de débitos devidos depois de 30/4/2017. Ou seja, selecionamos a nível nacional em torno de 1.200 contribuintes, no qual foi expedida uma cobrança efetiva para eles através da Caixa Postal Eletrônica, lembrando que eles têm que manter essa condição dos pagamentos do tributo corrente em dia. E se eles não o fizerem, não regularizarem, eles terão suas modalidades de parcelamento do PERT cancelado. Essa cobrança ela saiu no dia 2 de fevereiro, agora de 2018. O contribuinte tem 30 dias para regularizar, então isso deve estar vencendo agora, nesses próximos dias, dia 4, então até segunda-feira, no máximo, ele teria que estar regularizado. E não estando regularizado, é bem provável que se faça o cancelamento dessas adesões. E quais são os riscos do cancelamento? O que o contribuinte perde? O risco do cancelamento primordial é que o contribuinte perde todos aqueles benefícios que o programa prevê. Ou seja, perde a redução de multa e juros, perde a possibilidade de utilização de quitar débitos com prejuízo fiscal base cálculo negativa. Além do que, ele tendo o seu pedido cancelado e perdendo esses benefícios, os débitos eles serão encaminhados para a cobrança executiva na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Entendi. Então, realmente é uma questão que o contribuinte precisa ficar bem atento, né? Perfeitamente. O profissional da contabilidade ajuda nesse momento da orientação, prestando tem que ser cauteloso, tem que ser cuidadoso no sentido de acompanhar os seus clientes para verificar se eles estão com o adimplemento correto, não só das prestações, quanto dos débitos vencidos depois de 30/4/2017, para que justamente no momento da consolidação, voltando àquela segunda pergunta, não haja nenhum percalço e ele possa alcançar aquilo que ele realmente pretende, que é o deferimento do parcelamento e poder, consequentemente, quitar seus créditos tributários junto à Fazenda Pública. Exatamente. Alexandre, muito obrigada pela sua participação, foi uma entrevista muito esclarecedora. Mais informações assim que saírem novidades, né? Com certeza. Os profissionais encontram tanto no site da Receita Federal quanto no portal também do CRCRJ. E eu quero convidá-lo também a curtir a nossa página no Facebook para receber informações em primeira mão. Até o próximo programa.